Rádio Catarinense, Pontos de Vista. Pontos de Vista. 12h03. Boa tarde, bem-vindos à Catarinense e ao Pontos de Vista, edição deste sábado, 13 de janeiro de 2018. A partir de agora, o Pontos de Vista está no ar e nós vamos receber hoje aqui para uma conversa franca equipes do Conselho Tutelar do município de Joaçaba e de Herval do Oeste. Já na bancada, a Bianca Zanini Ribeiro e a Dayana Campagnali, conselheiras tutelares de Herval do Oeste, a Jaqueline Correia, Lucineia Peroto da Rosa, conselheiras tutelares do município de Joaçaba. Qual é o conceito de conselho tutelar? A gente se pergunta várias vezes qual é a atribuição, a responsabilidade, aonde entra a família nessa história. A responsabilidade, muitas vezes, a família quer passar, ou seja, para a escola ou para o conselho tutelar. Não é bem assim. Vamos falar de planejamento para o ano de 2018, vamos falar da estrutura dos conselhos tutelares, projeto da rede em ação, a questão de mendicância no município de Joaçaba, o trabalho infantil, a pedofilia, muitos casos de abuso sexual são atendidos. O Pontos de Vista é produzido pelo jornalismo da Rádio Catarinense, tem Nerê Scherader na central de áudio geral. Eu sou o jornalista Amarildo Monteiro e o Pontos de Vista está no ar a partir de agora. Comprometida com prestação de serviço, informação, opinião e notícia com credibilidade. Notícia com credibilidade. Catarinense AM/FM. 12h05, Pontos de Vista, edição 2018 está no ar. Bianca, seja bem-vinda à Rádio Catarinense, boa tarde. Obrigada pelo convite. Boa tarde, Dayana. Boa tarde, obrigada pelo convite. Essas são as conselheiras de Herval do Oeste, agora Joaçaba. Jaqueline, seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada, boa tarde também. Lucineia, boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Nós estamos hoje trazendo um tema muito importante e que gera algumas dúvidas, né? Para começarmos o programa, a gente vai daqui a pouquinho esclarecer qual é a alçada do Conselho Tutelar, né? A família tem muito dessa de se eximir, não, a responsabilidade do Conselho Tutelar. Não é bem assim. Mas 2017 terminou, a gente está dando os primeiros passos de 2018. Como é que foram as ações no município de Joaçaba? Muita coisa, muito trabalho, pessoal. O que dá para apontar aí? Em 2018, o Conselho Tutelar de Joaçaba ele foi bem atuante, assim. Então, a gente teve vários projetos, né, feito em parceria com a CCT regional, palestras que foram realizadas no município, também com a presença de um ilustre estudioso, né, dos assuntos envolvendo o Conselho Tutelar, que é o Luciano Betiá. A palestra aconteceu na UNOESC. Também foram realizadas várias capacitações, né, durante o ano, com o apoio da SDR regional, né. Então, a gente teve um ano bem cheio, assim, no decorrer de 2018. Perfeito. E Herval do Oeste, como é que foi a correria lá? Então, nós totalizamos 637 casos atendidos e registrados, né. Só que dentre esses casos, muitos são apenas orientação que não precisa ser registrado. Então, a gente calcula até em torno de até uns 800, 900 casos por ano, né? Essa é uma média. Uma média de atendimentos. Na visão de vocês, é muito, é pouco ou está dentro do... É muita coisa? É muito, e muito por falta de orientação realmente, né? Questões de guarda, de pensão, de proibição de visitas, de regulamentação de visitas, né? E as denúncias de abuso, né? E maus tratos, negligência, que são muitas. O Conselho Tutelar de Joaçaba também, a gente é praticamente o mesmo trabalho, né? Então, a gente também repassa muitas orientações e tal. E já no Conselho Tutelar de Joaçaba, a gente atendeu os casos mais atendidos, assim, foram com relações a situações de negligência, né? Com questões de direitos básicos, né? A saúde, a alimentação, dignidade, respeito. E a grande, assim, a maioria dos casos é relacionados à evasão escolar também. Que também a gente tem um sistema que é em parceria com o Ministério Público, que é o Apoia,
né? O Ministério Público e escolas, né? Onde os alunos que são faltantes e que têm esses registros, né? Eles são comunicados ao Conselho Tutelar, que vai atrás desses alunos, né? Para que eles voltem para a escola. Não voltando, esses alunos são repassados, né? Ao acompanhamento do Ministério Público, onde há uma conversa ali com os pais e tal, para que esse aluno venha a se estabelecer de novo em classe de aula. Mas é também um das grandes, assim, dos problemas da nossa cidade, assim. Muito desses casos que a gente percebe em Erval, e acho que na maioria dos municípios, como a gente faz nas nossas reuniões também, a gente percebe que a evasão escolar é causada por algum motivo. Vulnerabilidade, uso de substâncias, gravidez na adolescência, entre outros motivos. E por isso que quando a gente atende uma família, a gente vai verificar e a gente percebe essa dificuldade da criança se retornar aos estudos, a gente encaminha para a rede de proteção, para o CRAS ou para o CREAS, para verificar o que pode se fazer com essa família. Porque o Conselho Tutelar ele é um órgão de atendimento e encaminhamento. A gente vai averiguar a situação e vai tentar auxiliar essa família no retorno do convívio familiar harmonioso, né? E que essa criança ou adolescente retorne para sua escola normalmente. Isso acontece na prática ou ainda é um sonho Não, da sociedade? Acontece. A família tem a responsabilidade de fazer cumprir as coisas, porque tem aquela história assim, a família se acha, às vezes, ela se exime um pouco da responsabilidade, né? Muitas vezes. Ela acha que a responsabilidade é de vocês, é do Conselho Tutelar e de outros órgãos do município. É uma visão assim? Tem uma visão assim. A gente busca muito bater nessa tecla, assim, que a responsabilidade primeira é da família, né? Então, a família é que tem que ser a estrutura, né? O Conselho Tutelar, ele só vai atuar quando a família realmente ela não se fez presente ou não, né? Não assumiu mesmo a responsabilidade. Só que a gente sabe também que como eu falei que esses casos de evasão escolar hoje eles estão sendo encaminhados para a promotoria justamente porque há uma penalidade a ser imposta aos pais também, que é o abandono intelectual, né? Então há uma medida de multa aplicada aos pais para que também eles venham a tomar consciência, né, de que é um fato sério e que esses alunos precisam estar no ambiente escolar. No caso de Erval do Oeste, a maioria dos casos que a gente tem é por resistência do aluno, né? E que os pais não conseguem fazer com que eles retornem à escola, e daí o Conselho Tutelar tem que atuar, fazer de alguma forma, e daí é encaminhado para o Ministério Público para ver se tem algum tipo de penalidade para com que eles façam que voltem, né? Ou seja, são adolescentes difíceis de lidar, né? É uma faixa de idade que estamos falando, que idade mais ou menos, nesse caso? Dos 13 aos 16, 17 anos ali, eles acabam desistindo dos seus estudos, né? Tentam buscar alguma forma de trabalho. Então, a gente encaminhando para o órgão de proteção, ele também vai encaminhar para o menor aprendiz, né? Para tentar encaminhar para o jovem e tentar ganhar uma renda financeira para ajudar na família, mas também retornar aos seus estudos. O Ministério Público é um grande parceiro, não tenha dúvida disso, né? Em Joaçaba, a doutora Márcia Erval do Oeste, a promotoria está a cargo de quem? A doutora Luísa. Doutora Luísa, que são, digamos assim, é uma mão que afaga, mas é a mão que faz cumprir a lei, né? E precisa ser assim para que os pais tenham a devida responsabilidade. Nós começamos com esse apontamento. E o Conselho Tutelar, qual é a atribuição de um Conselho Tutelar para que o nosso ouvinte entenda e, de repente, para o ouvinte que está acompanhando pontos de vista, tem duas formas de fazer pergunta num bloco final que nós vamos fazer. Pode ligar no telefone 3551-2410 e mandar o WhatsApp no 984377982, tá? No final, a gente pergunta para as nossas convidadas as perguntas que vierem dos nossos ouvintes. Qual é a atribuição do Conselho Tutelar, então? Quem responde para a gente aí? Então, as atribuições do Conselheiro Tutelar e do Conselho Tutelar em si, elas estão todas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A nossa lei, que é o ECA. E lá tá... Eu não vou pontuar aqui, que eu acho que não, né? Mas, em suma... é o atendimento às crianças e adolescentes que são vítimas, né? Onde há situações em que a família foi omissa, o Estado foi omisso
e a população como um todo também acaba sendo omissa. E até em razão da própria conduta da criança ou do adolescente. Isso, em razão até a própria conduta dele, quando ele se coloca em risco, né, em situações de risco. Então, há uma grande confusão, assim, entre os casos que são atendidos pela gente, que são crianças que estão em situações de risco, e crianças que fazem o crime, né? Que são o ato infracional. Então, que é uma outra coisa. É uma outra coisa. Então, essas situações de crianças e adolescentes que cometem ato infracional, não é o Conselho Tutelar que aborda, que não é, então, um adolescente que cometeu um crime, um roubo e tal, não é com a gente, ele vai responder de uma outra forma. Aí já caminho com a polícia judiciária, né? Isso. Nós percebemos muito essa dificuldade da população de entender. O Conselho Tutelar, ele é um órgão de proteção e não de punição. Se alguém tem que punir, vai ser a polícia, vai ser o órgão judiciário e tal. Mas o conselho ele deve ser acionado, a gente é acionado, na maioria das vezes, nos casos de ato infracional, para localizar os pais, para ser comunicado, para que essa criança ou adolescente seja ouvido na presença de um conselheiro, talvez nos depoimentos, enquanto os pais não estão presentes, né? Certo. Mas para que ele tenha seus direitos protegidos, né? Retidos ali na delegacia enquanto ele está ali. A gente até vai acompanhar, né, algum depoimento ou localizar os pais. Mais do que isso, o conselho não pode atuar. É só um item, assim, focando que em casos de criança que é 12 anos incompleto, o conselho sim tem obrigação, mas quem aborda é a polícia, né? Então, a polícia aborda essas crianças, não adolescentes. Certo. Aborda essas crianças e chama o Conselho Tutelar. A obrigação de ir, sim, é do Conselho Tutelar em casos de criança em ato infracional. Porque aí não tem punição para criança, tem aplicações de medidas de proteção. Né? Então, como a gente acompanha nas delegacias, por exemplo, de repente o conselho ser chamado, né, para um acompanhamento. Então é exatamente isso que vocês estão explicando. Isso. Perfeito. São 12 horas e 15 minutos. Nessas questões, eu quero já mudar um pouquinho só a nossa pauta. Volta e meia a gente tem que assistir ou noticiar abusos sexuais em crianças. Parece que isso é uma coisa que está se agravando em termos. Vocês têm uma estatística? Como é que funciona isso em nossa região? Primeiro, você responde, Bianca e Dayana, por Hervaldo Oeste. Depois a gente aborda a questão no município de Joaçaba. Como é que está a questão lá? Nós tivemos 30 casos, né? Desses 30 não é só o abuso, mas o assédio sexual, né? O estupro de vulnerável. Foram 30 casos registrados no município. E qual é o encaminhamento que se dá para isso? Aí entra a questão da justiça, é uma situação mais grave isso, né? Isso. A primeira coisa que a gente faz é encaminhar então para a delegacia, fazer o registro através do boletim de ocorrência, né? E a gente está informando o judiciário para que o judiciário a promotoria possa estar acompanhando o caso mais de perto, né? Para que seja feita alguma coisa. Após isso, a gente já encaminha para o CREAS, porque o seu direito já foi violado, então o pessoal do CREAS vai estar atendendo a família, né? Para dar um suporte, um atendimento psicológico, né? E mais algum atendimento médico, quando necessário. Essa é uma situação grave. Nessa visão dessa quantidade de atendimentos, é muito em Hervaldo Oeste? Não deveria acontecer nada. Né? Nada. A gente gostaria que não tivesse nenhum caso registrado. Zerado, né? Infelizmente, o caso vem se aumentando, sim, no município. E a gente percebe muitas vezes também que os pais estão sendo coniventes de muitos abusos. Isso é muito grave. Né? Porque a gente percebe pelo conselho lá no município que os pais eles estão assustando as crianças, né? Vou chamar o conselho tutelar. Mas quando a gente vai abordar essa criança ou esse adolescente para falar de um abuso, eles têm medo de relatar para nós, né? Porque os pais ou a família ou a população já amedrontou tanto essa criança que é difícil a gente conseguir fazer o nosso trabalho. E a gente acaba não conseguindo proteger totalmente. Então, na menor desconfiança que tem, a gente está registrando o boletim de ocorrência para que a polícia, a psicóloga da Polícia Civil, ela possa fazer os seus atendimentos e verificar se existe alguma violação de direito, sim. Aquela história de que isso digamos assim, uma anomalia com relação ao Conselho Tutelar foi criado lá na fundação dele, né?
que é o bicho-papão da história. E não é, né? Ele é o amigo da história. Né? Nós somos considerados quase assustadores tutelares do Conselho Tutelar, né? É por aí, né? Muito bem. E na questão de Joaçaba, Jaqueline e Lucinéia, o que a gente pode pontuar aí nessa questão do abuso, do assédio, do estupro de vulnerável? Em Joaçaba também a gente tem alguns casos, eu não vou precisar, assim, números exatos, né? Mas foram aproximadamente uns 10 casos. Lembrando que quando chega a nós, né, são suspeitas, né? Não são casos comprovados. Então, a gente encaminha esses casos que são suspeitas, né, à delegacia. Lá é feito o boletim de ocorrência e toda a investigação e instrução criminal fica a cargo da delegacia. Ao Conselho Tutelar compete essa informação à autoridade competente e também os encaminhamentos, né? Se for encaminhamento a um exame de corpo de delito, ao encaminhamento para os órgãos de proteção, que é o CREAS, né, no caso, e atendimento psicológico para essa criança e adolescente, mas a investigação em si corre a cargo da delegacia. Só complementando, a gente também tem que encaminhar para vigilância epidemiológica para verificar se em casos de violação mesmo, né? Quando o caso já aconteceu, até na suspeita, a gente encaminha para verificar se não pegou alguma doença sexualmente transmissível, né? E tal. Ou alguma bactéria, alguma coisa assim. Porque em casos de flagrante, ali a gente sabe que tem até, eu acho que 72 horas, se eu não me engano, para a pessoa tomar uma medicação para prevenir, para que não venha, né, um vírus de HIV ou alguma coisa assim, consegue ter essa prevenção, né, para essa criança e adolescente. Quando acontece situações como essa, o Conselho Tutelar monitora essa criança, esse adolescente, por mais tempo, ou aí já passa para um órgão da rede fazer o monitoramento mais à frente? Como é que funciona aí? A gente acaba atuando em equipe, né? Tá. Então, a gente vai repassar, a gente verifica o caso, repassa, né, para o CREAS, e o CREAS, a partir daquele momento, ele vai atender. Só que o CREAS, ele vai mandar relatórios, né, mensais, semestrais ao Conselho Tutelar. E a gente vai acompanhando também. Quando há alguma situação nova ou algum fato que o CREAS, né, não está andando direito, ele vai repassar para a gente e a gente vai abordar essa família de novo para aplicar essas medidas de proteção, né, que são as medidas previstas que o Conselho Tutelar pode aplicar tanto às crianças quanto aos pais, né, e para prestar esse atendimento de maneira mais eficaz. A rede está funcionando como deve no município de Joaçaba? Depois Herval responde por Herval. No município de Joaçaba está. Está funcionando. A gente teve bastante apoio esse ano, né, da doutora Márcia. Ela foi a que fomentou, né, esse projeto das nossas reuniões de rede, né? Então, todos os meses acontecem as reuniões de rede na Prefeitura de Joaçaba, né, onde há um representante de cada setor, né, então um representante da educação, da saúde, da delegacia quando preciso, né, do Conselho Tutelar, do CRAS, CREAS e Ministério Público. Ali a gente coloca em pauta os casos que precisam de uma atenção mais direcionada, assim, e um atendimento em conjunto. Então, a gente coloca os casos são discutidos e a gente consegue resolver eles de uma maneira mais eficaz. Perfeito. E em Herval do Oeste, como é que funciona? Então, em Herval a gente está formando essa parceria, né? Porque o ano passado teve muitas mudanças de promotor, de juiz e tal. Então, o ano de 2017 ficou a doutora Luísa, o doutor Hildo, que é o juiz de direito. Então, o ano passado a gente já fez essa primeira reunião, né, para conversar, para se conhecer a rede de proteção, né, e conhecer todos os órgãos, para a gente fazer essas reuniões mensais também. Então, tá colocado isto. Eu falei da questão de rede porque quando foi criado a rede social no município de Joaçaba, isso há muitos anos atrás,
tivemos grandes dificuldades para que ela funcionasse, a questão social. Só que aí é uma rede maior, né? Ela envolve a saúde, envolve a justiça, quer dizer que já houve um plano maior. Que bom que funciona. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho para sabermos então das dificuldades dos conselhos tutelares. E por que os conselhos tutelares só têm mulheres como conselheiras? É raro você ter um homem conselheiro, né? E os problemas que elas enfrentam, ao menos em cidades médias ou grandes, vão ver se é a nossa realidade, às vezes até de ameaça. A gente volta já. A notícia em primeiro lugar. Catarinense AM FM em primeiro lugar. O despachante Joaçaba faz licenciamento anual e a emissão de documento do seu veículo na hora. É rápido e seguro. Faz também a renovação da certificação digital da sua empresa. E agora, ainda mais vantagens. Trabalha com processo de isenção de IPI e ICMS na aquisição de seu veículo. Despachante Joaçaba. Mais de 30 anos de credibilidade e serviços exclusivos. Na Rua Felipe Schmidt, em frente à Casa Pedrini. Fone 3522-2554. Chegou o Liquida Moda Havan. Os melhores preços que você já viu. Peças a partir de R$ 9,99. É isso mesmo, a partir de R$ 9,99. E ainda todo o setor de moda em 10 vezes sem entrada e sem juros. Liquida Moda Havan é imperdível. Todas as tendências da moda você encontra aqui. Aproveite! Havan, a loja da moda. Na Rádio Catarinense, Pontos de Vista. Pontos de Vista. 12 horas, 25 minutos, você está com a Rádio Catarinense em suas frequências de AM e FM. E o Pontos de Vista deste sábado, estamos recebendo os conselhos tutelares do município de Joaçaba e Herval do Oeste para uma conversa franca. Vamos falar agora da dificuldade na infraestrutura. Será que melhorou o local de trabalho, a condição de trabalho, porque o Conselho Tutelar atua 24 horas, né, meninas? Como é que está a questão em Herval do Oeste? O que podemos pontuar lá? Como é que é tratado o Conselho Tutelar lá? Então, a estrutura do Conselho Tutelar de 2016 para 2017, a gente tinha acionado a promotoria, né, em decorrência do local. Realmente era um local insalubre, estava com risco de cair. Então, nós acionamos a promotoria, encaminhamos fotos, solicitamos a presença de um promotor lá até para verificar. E nós conseguimos fazer a mudança da sede. Estamos situados na Rua José Bonifácio, 699 no centro, que era o antigo CRAS. Né? Lá nós temos agora 3 salas de atendimentos, temos uma sala individualizada para os serviços técnicos, né, informatizados, uma recepção, uma sala mais para brinquedos, né, para as crianças estarem se entretendo enquanto a gente conversa com os pais, 2 banheiros, cozinha. Então, o local agora está mais adequado, né? É uma estrutura bacana. Boa. Agora ficou boa. Mas a gente também ainda tem projetos, né? Que tem uma sede do conselho, um conselho tutelar modelo, né? Que ainda tem para todos os municípios, mas está ainda no governo federal. Então, tem que tentar buscar recursos para tentar fazer aqui. Para fazer aqui. O conselho tutelar é atrelado a qual instituição? A Prefeitura Municipal? É um órgão independente? Como é que Ele é um órgão autônomo, né? Porém, a gente recebe os recursos, né, quando precisa da Prefeitura. Da Prefeitura Municipal. E aqui, pelos lados de Joaçaba, Jaqueline, o que a gente pode pontuar? Temos um conselho tutelar bacana ou ainda estamos longe disso? Na verdade, a gente tem muito a conquistar ainda, né? Então, hoje, o nosso conselho tutelar aqui em Joaçaba, ele está localizado junto à Casa da Cidadania, né, próximo à Delegacia Regional. A gente tem alguns problemas, assim, quanto à estrutura. A gente está tentando ver aqui com a administração, né, a administração atual. A gente já está encontrando um pouquinho de mais respaldo, mas a gente tem bastante coisa para conquistar. Hoje em dia, a gente tem uma questão que é séria, né, que é a nossa sala, a gente não tem privacidade, né? Então, os atendimentos que a gente sabe que envolvem crianças e adolescentes, né, eles ocorrem em segredo de justiça. Então, essas crianças, elas precisariam ter, né, a sua integridade e identidade protegida. E muitas vezes isso acaba não acontecendo porque a gente tem outros órgãos ali que estão próximos e que acabam escutando ou participando do que acontece ali no nosso dia a dia. Agora, quanto à questão do conselheiro em si, também a gente tem muitas coisas a buscar.
Hoje há uma grande confusão, assim, pela questão do conselheiro. Ela falou que o conselho tutelar é autônomo, né? Então, na verdade, assim, ele é autônomo perante as suas decisões. Então, as decisões do conselho tutelar são independentes. Isso. Só que ele não é autônomo na questão financeira e nem os conselheiros tutelares são autônomos, como muitas prefeituras hoje em dia têm uma visão errada, que eles consideram os conselheiros tutelares funcionários autônomos, o que está totalmente equivocado. E aí que é a nossa luta também, porque a gente precisa, o conselho tutelar, os conselheiros tutelares hoje, eles precisam da equiparação aos funcionários públicos municipais, porque a gente é um funcionário público por equiparação, porque todos os ônus, né, a gente responde processos administrativos, então todos os ônus do funcionário público a gente tem. Agora, os bônus, a gente, né, pouca coisa vê. Então, hoje a gente vem lutando, né, para que haja essa equiparação, né, que precisa ser feita através da legislação, porque a legislação do Conselho Tutelar, em nível federal, ela é omissa em muitos pontos. Então, por que ela é omissa? Porque ela deixa a cargo de cada prefeitura municipal a complementação dessa legislação. Isso foi lá no começo e não houve uma evolução nesse sentido, né? Na verdade, houve uma alteração daquela visão do conselheiro tutelar, que antes ele era visto como um prestador de serviço à comunidade, ele fazia um serviço voluntário antigamente, Perfeito. Né? E hoje em dia a gente sabe que não é mais assim. O conselheiro tutelar, ele cumpre uma extensa carga horária, né? Porque hoje a gente faz uma carga horária, nós aqui em Joaçaba, de 40 horas mais os plantões. Esses plantões, eles não são remunerados, né? E nem há compensação mais de jornadas, né? Então, a gente tem batido, assim, porque quem conhece um pouquinho da legislação vai saber, assim, a legislação constitucional, ela fala trabalhos até 44 horas semanais, né? Hoje, então, o Conselho Tutelar, ele extrapola muito essa carga horária. Então, é isso que a gente vem batendo. Então, a gente tem muita coisa a conquistar ainda. Tem uma discussão até para ver sobre a questão do salarial, sobre a carga horária, sobre os plantões, sobre avisos, né? Que a gente faz para ser discutido e tentar normalizar isso. Porque cada conselho tutelar em cada município funciona de uma forma. Tem um salário, tem algumas regras, tipo, precisa ter carteira de motorista. Isso não é obrigatório, mas algumas prefeituras solicitam. Tem que ter ensino superior, outras não. Então, o salário, às vezes, é muito... Um é um salário mínimo, os outros já são um pouquinho maior. Então, não tem uma equidade em todos os conselhos. E quem pode socorrer vocês nessa questão? Seria a Câmara de Vereadores, a própria Prefeitura? Como é que seria o caminho para corrigir esses erros que está acontecendo aí? Aqui em Joaçaba, né, porque a gente pode corrigir isso através da legislação municipal, né? Então, a gente tem buscado, né, com o apoio da Câmara de Vereadores, né, através de um vereador em si, que está tentando nos ajudar, e com o apoio da administração pública, que essa administração, a gente está encontrando um pouco mais de respaldo e a gente espera, né, que a gente possa resolver isso de uma melhor maneira possível para todos. Porque não deixa de ser, porque eu acho assim, a gente luta tanto pelos direitos dos outros, né? Pelos direitos das crianças, dos adolescentes, por que não, né? Lutar pelos nossos também. Já que a gente sabe, né, que não é correto a forma que a gente vem sendo tratada, né? Então, vamos correr atrás disso também. E aí entra o grande questionamento nessa questão desse, digamos assim, desse desequilíbrio, né, do funcionalismo público, que tem, por questões e direitos adquiridos, por exemplo, uma série de benefícios, que poderia ser estendido, por exemplo, a funcionários do Conselho Tutelar. Mas aí depende da boa vontade, da boa vontade dos prefeitos, né, de fazer leis e mudarem. E aí entra o detalhe que talvez cabe à discussão e que a população possa entender. A necessidade de vocês estarem numa situação de perigo, às vezes, não é?
Muitas vezes. E aí que tá o detalhe, não tem hora. Pode ser 9 da manhã, 3 da tarde, 4 da manhã, não tem, é 24 horas, né? Como é que vocês veem essa questão da periculosidade e a falta de reconhecimento que caminha junto praticamente, né? Na verdade, assim, a gente, às vezes, durante a madrugada, a gente é chamado, né, para atender plantões em lugares, assim, né, onde está ocorrendo uma situação de violência, que as pessoas estão com os ânimos exacerbados. Então, ocorre muito disso. A gente tem, graças a Deus, a gente tem muito apoio da delegacia. Então, quando a gente vai atender esses casos, assim, a gente sempre chama apoio dos policiais que nos acompanham, né? A Polícia Militar ou a Civil nesse caso? A Polícia Militar. Polícia Eles Militar. nos acompanham a esses atendimentos. Mas isso, às vezes, a gente já chega lá para entregar uma notificação, a gente já é tratado com uma hostilidade, né? A gente já levou mordida de cachorro, então... E ele não tem nenhum seguro, né? Ali são recebidas como as conselheiras do mal, então. São, muitas vezes. Muitas vezes. E aí que está o detalhe. E que cabe uma discussão, eu acho até que o poder público, executivo, legislativo tem que ter um olhar diferente para essa questão de ser corrigido. E isso é assim em todos os conselhos tutelares da nossa região, é isso? Todos. Todos são... Todos. Tem essa... Todos, né? Nós não temos... nós temos só o apoio da Polícia Militar, realmente, da Polícia Civil, quando é necessário, né, atender alguma situação, quando a gente é chamado, principalmente nos sobreavisos, né, durante a noite, madrugada, ou no final de semana, né, se a gente percebe que é uma situação de violência, né, já na denúncia que a gente recebe, a gente já vai chegar num ambiente hostil, né? Isso, a gente já aciona a polícia para nos acompanhar, ou até a própria polícia aciona nós. Perfeito. Pessoal, uma curiosidade agora, para dar uma aliviada, né, em tanta coisa negativa e também nessas, digamos assim, das coisas que precisam ser corrigidas em prol da carreira do conselheiro tutelar, que de repente daqui a pouco vai desaparecer, né? Ninguém mais vai querer uma responsabilidade tão grande e o reconhecimento não à altura, né? Porque só mulheres. Faz tempo que não tem homens conselheiros ou a gente tem nas fileiras conselheiros? Como é que funciona isso? Em Erval nós temos um conselheiro. Tem um conselheiro. Né? Ele também entrou depois, né? Tinha um outro conselheiro que acabou saindo, pediu para sair. E entrou esse daqui. Que dá um pouquinho mais de segurança um colega homem trabalhar junto num trabalho assim, né? Dá. Assim, até ajuda, né? Porque muitos adolescentes, né, que estão os masculinos, né? Eles gostam de conversar. Eles até percebem uma figura até paterna, muitas vezes nos atendimentos, e acabam se abrindo. Né? Quando a gente percebe que tem uma resistência com nós, mulheres, a gente pede, solicita, né? Você pode fazer o atendimento desse caso, né? Conversar e tal, e muitas vezes dá resultados positivos. Legal. E Joaçaba? São só meninas ou tem? Joaçaba são 5 mulheres, né? Eu sei que nos conselhos tutelares antecedentes, né? Já havia um homem, né? Mas no nosso, atualmente, somos só mulheres. Fica mais difícil lidar, às vezes tu lida com adolescente, né? Ou com famílias hostis assim, e quando não há possibilidade, sempre há a possibilidade da Polícia Militar estar junto. Nem sempre, né? Nos nossos atendimentos do dia a dia, não, né? Quando nem a gente vai entregar notificações e os atendimentos diários ali, a Polícia Militar não se faz presente, né? Então... Às vezes a gente sente um pouco de medo, não vou te dizer. A gente teve até uma situação, não posso citar nomes, né? Mas que ocorreu alguns dias atrás, né? Que nos deixou meio em alerta, assim. Então, a gente sabe que a nossa vida, de certa forma, acaba sendo colocada em risco, né? Bastante desacato, né? Ameaças, a gente recebe diariamente, mano. Isso. A gente percebe até intimidação, porque quando nós temos uma vida fora do conselho, né? Sim. Nós temos famílias e tal. Claro. E quando a gente vai em locais públicos, essas pessoas que a gente faz os atendimentos, às vezes, ficam olhando com um olhar de intimidação, né? E tal. E a gente tá com os nossos familiares, nós estamos com os nossos filhos, e isso também coloca em risco. Até porque o trabalho de vocês faz com que a vida das pessoas é para tornar a vida delas um pouco melhor, né? Não para colocá-las no caminho em que elas estavam, então, né? Então, falta um entendimento por parte da população. São 12 horas e 37 minutos. Projeto Rede em Ação seria o que exatamente do Conselho Tutelar?
O projeto Rede em Ação foi aquilo que eu citei que nós explanamos antes, né? que envolve Isso, todas as instituições. Isso, Muito bem. Nós temos no município, talvez, não sei se Joaçaba é tão acentuado, o Herval é mais acentuado ou vice-versa, a questão de crianças pedindo. E aí a gente entra numa seara da questão indígena, né, que normalmente se acentua muito no município de Joaçaba. Herval do Oeste talvez não tenha tanto este problema. E aí é uma questão mais delicada. Parece que houve um acerto da prefeitura com o cacique, onde essas crianças vêm, mas o que a gente nota é que tem um monte de crianças na cidade aí, né, indígena. Como é que está sendo lidado com isso? Na verdade, em Joaçaba, no final de outubro ali, do ano que passou, a assistência do município, né, ela esteve em Cacique Doble para uma reunião na FUNAI, né, com o objetivo de definir regras para a permanência dos indígenas na nossa cidade. Ficou definido que o município iria disponibilizar um local com acesso à água potável e lixeiras, né, e que o prazo de permanência dessas famílias seriam 20 dias por família. Né? Eles não poderiam utilizar as crianças e adolescentes para vendas, né, dos artesanatos, né, e que caso isso ocorresse, né, o Conselho Tutelar ele seria acionado, ele aplicaria as medidas de proteção, as medidas previstas no artigo 129 do ECA, e que esses casos seriam repassados para o CREAS, que entraria em contato com o cacique e haveria o imediato retorno dessa família para a sua tribo. Então, foi isso que ficou acordado. Agora, eu tive uma notícia recentemente que parece que eles se mudaram para Herval do Oeste, né? Daí, eu não sei o acordo se lá houve é diferente. um acordo lá. Porque aqui, o que eles fizeram? Eles acordaram isso aqui, provavelmente expirou o prazo deles, eles foram para lá. Em Herval a gente vai com o pessoal da assistência social, faz o levantamento, então, dessas famílias que estão aqui no município, né, para verificar também a situação, porque o local que eles ficam, né, que eles escolhem para permanecer, não é um local cedido pela prefeitura. É um local invadido, né, tem proprietário particular, e tal. Né? Particular. Então, as pessoas acabam ficando por ali, né, acabam deixando muitas questões de lixo, né, quando saem. Então, essa questão a gente abordou bastante com eles, para não deixar muitas famílias que vêm para cá, vêm com crianças, né, que estão em idade escolar. Então, quando elas vêm para cá, elas têm que ser matriculadas aqui também. Então, a gente faz o acompanhamento, faz esse levantamento e realmente passa para o CREAS, né? E já teve casos, né, que a gente acionou o cacique lá para tentar conversar com eles, para tentar fazer realmente o retorno imediato. Traduzindo, tínhamos um problema em Joaçaba que foi previamente solucionado e agora eles resolveram atravessar a ponte e o problema foi para o Herval do Oeste, porque não tinha um acordo, uma legislação lá. Até a questão, também falando da mendicância e tal, a gente já conversou com eles sobre essa situação, porque é cultura, né, das crianças e adolescentes estarem junto com os pais na hora da venda desses produtos. Então, eles podem estar juntos, mas não podem estar solicitando, pedindo dinheiro, né, pedindo esmolas, né, e tal. O município ele não vai fazer a doação direta, mas a gente sabe que a população está sempre ajudando com algum alimento, roupas, essas questões. A mendicância só se dá nessa questão indígena ou temos problemas com famílias também pedindo em Joaçaba e Herval do Oeste crianças pela rua? Olha, em Joaçaba, casos assim não são frequentes, assim, em casos porque a gente assim atende crianças e adolescentes, então a questão de adultos, né, daí já não seria só o Conselho Tutelar, seria uma situação ligada para a assistência social do município e CREAS, né, a gente atende crianças e adolescentes. Não temos recebido denúncia, então a gente já pede, comunica à população que caso haja e que veja essas situações no nosso município, entre em contato conosco. Pergunta para vocês, nós, a população, temos muitas dúvidas no sentido assim, o que é a atribuição de repente do Conselho Tutelar? Existe muito engano ainda da população em termos de fazer uma denúncia de um problema que exista envolvendo adolescentes ainda? Existe essa dúvida? E de repente seja uma atribuição do CREAS, né, da Prefeitura Municipal, de uma área social? Há essa dúvida por parte da população ou o pessoal já está sabendo mais da atribuição de vocês? Olha, durante o ano de 2016, final de 2016 a 2017, a gente tentou abordar muito essa questão. O que é a atribuição do Conselho Tutelar? Então,
o que o Conselho pode requisitar, quais são as nossas obrigações, né? As nossas atribuições dentro das escolas, para os pais, para os professores, para as direções, tanto para crianças e para os adolescentes, estarem procurando o Conselho para fazer as denúncias, né? A gente nunca vai deixar de atender. A gente vai fazer as orientações e encaminhar para os órgãos competentes. Perfeito. Então, mas existe muita dúvida ainda. São 12h42, a gente vai a mais um intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho com outros pontos no nosso Pontos de Vista hoje, falando com as conselheiras do Conselho Tutelar. Informação, opinião, entrevistas e esporte. Catarinense AM FM. Catarinense AM FM. A loja Bortoluzzi está participando do Liquida CDL Joaçaba. Mega liquidação durante todo o mês. Peças selecionadas de marca e qualidade que você já conhece. Confira os produtos, faça suas compras e cruze os dedos. Concorra até este dia 13 de janeiro a 12 vale compras no valor de R$150 cada. Liquida CDL Joaçaba. Loja Bortoluzzi, na 15 de novembro, centro de Joaçaba. Sabia que na R Pneus Michelin você compra pneus com preço direto de fábrica e prazo especial e ainda realiza serviços de geometria, balanceamento, escapamento, suspensão e freio? Antes de pegar a estrada com a sua família, agende a revisão do seu carro e viaje com segurança. A R Pneus Michelin em Joaçaba, fone 3522-4599, esquina com a Casa do Chapeador. Chapearte está há 17 anos no mercado prestando serviços de chapeação, pintura, retoques, espelhamento e martelinho de ouro. Atende particular e todas as seguradoras, com ampla e moderna estrutura. Faça seu orçamento. 3522-4165. Chapearte, serviços com qualidade e garantia. Rua Rodolfo Lindner, 233, entrada da Vila Pedrini, em Joaçaba. Na Rádio Catarinense, Pontos de Vista. Pontos de Vista. Doze horas 45 minutos, seu Pontos de Vista, opinião, participação e informação todo sábado aqui na Rádio Catarinense. Hoje, Bianca e Dayana Campanhali, a Bianca Zanini Ribeiro, conselheiras do município de Herval do Oeste, a Jaqueline Correia e a Lucinéia Peroto da Rosa, conselheiras do município de Joaçaba, nossas convidadas aqui no programa de hoje. São 12h44. A gente se aproxima de uma grande festa, uma festa, né, da alegria do país, que é o Carnaval. A gente já vai falar sobre isso. Mas antes, pessoal, o trabalho infantil, né, que é um calcanhar de Aquiles. Quer dizer, há uma bela discussão aí, né? Eu sou de uma geração em que, de uma certa idade, a gente trabalhava, vivemos, sobrevivemos e não matou ninguém. Mas é um ponto de vista muito particular. O trabalho infantil escravo, abusivo que existe, e existia no meu tempo também, é isso que é o ponto de vista que se discute, que o ECA protege muito. Há muito problema de trabalho infantil ainda, abusivo em crianças e adolescentes. Como é que funciona essa questão? Hoje nós temos um avanço que é o jovem aprendiz, que dá uma possibilidade, uma janela. Se bem que tem muita juventude aí que poderia estar ajudando menos em casa, pai e mãe, para não estar pela rua aprontando, né? É uma outra visão também, um outro ponto. Como é que vocês veem a questão do trabalho infantil que a gente pode pontuar aqui? Na verdade, assim, a gente tem que pensar, quando a gente fala em trabalho infantil, que a legislação ela é feita de maneira ampla, né? Então, ela é feita para proteger realmente as crianças e adolescentes. Na nossa região, a gente não tem grandes problemas, assim, de trabalho massacrante, né, para essas crianças. Mas a gente sabe que lá naquelas regiões do Nordeste e tal, essas crianças, elas são realmente escravizadas, né? É que a lei é igual em todo o território nacional. Isso, a lei é feita para todo o país, né? Então, aqui em Joaçaba, na nossa região, a gente tem algumas situações, mas não dá para dizer que é um trabalho, né, que seja, né, como acontece no Nordeste e tal. Há situações que acontecem, assim, que a gente recebe denúncia, que há uma criança menor trabalhando num restaurante e tal. Daí a gente chega lá, é o filho do empresário, do proprietário, que está lá ajudando o pai. Então... Isso é permitido? Não é permitido.
infelizmente não é. Então, esse estabelecimento ele vai estar sujeito a multa, né? Certo, em condições de aprendiz, né? Exceto em condições de aprendiz. Então, se essa criança ela for maior né, adolescente maior de 14 anos, né? Então, que esse empresário regularize a situação para uma situação de aprendiz e daí, né, daí não vai ter problema nenhum. Mas em outros casos, né, infelizmente, por mais que a gente veja, também tem um pouco dessa visão, pelo menos está trabalhando, está ajudando, não está nas ruas. Mas, infelizmente, a legislação é feita para todos e não pode. 14 anos é a idade do menor aprendiz, então, que é quando ele completa 14 anos que ele está apto a participar dessa... Sim, ele tem que estar estudando, então, né? Uma das regras, ter 14 anos completos aí, né? Pode estar procurando uma empresa e a empresa está colocando ele no curso de menor aprendiz. No caso, ele vai estar dentro de uma empresa aprendendo, né? Vai estar exercendo algumas funções em condição de aprendiz, mas vai estar estudando e participando do curso, então, oferecido pelas empresas. Porque muitos casos que a gente pega também, principalmente adolescentes meninos, é que eles param de estudar para trabalhar. Eles abandonam os estudos para trabalhar de pedreiro, servente, e daí é isso que não é permitido, né? Que pare com os estudos. Perfeito. Acima de 14 anos, então, o que a legislação permite? Que ele possa trabalhar com menor aprendiz, mas nunca parar de estudar, é isso? É obrigatório estar estudando para participar. E ele pode trabalhar em qualquer setor? Qualquer empresa? Não é. Tem uma regra aí? Ele não pode trabalhar em períodos noturnos, né? E nem em lugares insalubres, né? Eu acho que tem mais algumas outras regrinhas, né? Insalubre e tal. E isso é fiscalização de quem? De órgão do município? É de vocês, no primeiro momento, quando há denúncia, ou tem um órgão? Um primeiro momento é Ministério Público do Trabalho e Conselho Tutelar, na questão do trabalho infantil em si. Então, o Conselho Tutelar, ele acaba indo até o local, né, averiguando nessa empresa se há menores e tal, e repassa isso ao Ministério Público do Trabalho. Mas o Ministério Público do Trabalho também, ele também encaminha, né, denúncias para que nós possamos verificar, né? A alçada do Conselho Tutelar do município de Joaçaba é só Joaçaba? É só Joaçaba. Só Joaçaba. Cada município tem o seu Conselho Tutelar, é isso? Na verdade, cada município tem o seu Conselho Tutelar. A Joaçaba atua na competência territorial do nosso município, mas por vezes a gente acaba, porque a nossa delegacia aqui em Joaçaba é regional, então às vezes a gente acaba sendo chamado para atender crianças e adolescentes de outros municípios, né? Às vezes uma oitiva de um adolescente em que os pais não são encontrados, né? E fica muito distante para o conselheiro daquele local vir até aqui, a gente acaba fazendo essa Escuta. Isso. A oitiva seria uma audição, seria uma entrevista, seria ouvir o menor, seria por aí? Isso seria um caso de ato infracional, certo, né? Daí, como os pais, né, que os pais seriam, né, que teriam estar, né, nessa situação, né, de estar ali acompanhando o menor, mas eles não foram encontrados, né? O Conselho Tutelar acaba sendo chamado para participar, para que esse menor tenha os seus direitos, né, garantidos ali. Muito bem. Vocês têm tido uma visão de conselheiras profissionais agora, ou como mulheres, de repente, a lei tem protegido demais essa meninada, talvez tivesse um outro caminho, ou o menor aprendiz deu uma aliviada aí para dar um encaminhamento para os meninos que estão chegando, e meninas também naquela idade complicada, né, que é dos 14 anos para frente, precisa ter um norte aí. Como é que vocês veem isso em termos sociais dia a dia, já que vocês estão bem na linha de frente do problema? Eu acho que a lei está certa, porque a gente vê que realmente, né, a evasão escolar é um grande problema, né? Então, é grave? É sério isso? Assim? É sério, né? É muito sério no nosso município, tem muitos índices, assim. Então, a gente sabe que a criança e o adolescente, eles têm que estar na escola. É um momento deles estarem se instruindo, aprendendo, né? Trabalhando, né, para ser um cidadão melhor e brincando também, porque criança tem que ter um momento de recreação, né? Acho que isso faz também parte da educação, né, da criança, para que no futuro ele venha a se desenvolver e ser um adulto, né, um cidadão que é responsável e que vai andar na linha certa. Eu acho assim, se tivesse mais empresas que participassem do menor aprendiz, eu acho que
seria de suma importância, né, para tirar essas crianças, principalmente os adolescentes que querem ter seus próprios roupa, tênis, querem comprar, querem ser independentes de uma certa forma, né? Então, acho que a participação de mais empresas nesse jovem aprendiz seria bem importante. Por lei tem, né, uma porcentagem que deveria ter, né? Mas na prática a gente vê que não é bem assim. Que nem todas as empresas fazem isso, né? Se quisessem ajudar muito, né? O que a gente percebe é uma consequência, né? Desses adolescentes estarem entrando no mercado de trabalho cedo, né? Eles acabam, o que a gente percebe, muitos problemas de coluna, problemas dos braços, esse tipo de coisa, foi em decorrência de um trabalho, de um início de trabalho mais cedo, no caso, né? Nossos pais trabalharam na roça, né? Trabalharam muito cedo. As leis eram diferentes antigamente. Agora, acho que a gente não vê mais isso frequentemente. Mas a gente ainda encontra adolescentes querendo sair, né, da escola para conseguir um trabalho, para conseguir ajudar em casa. Mas a questão do menor aprendiz realmente é muito importante. Realmente, se outras empresas, né, fomentassem isso... A mão de obra teria os montes, no caso que seria o menor. Teria os montes, ajudaria, resolveria, tiraria, né? Não, né? Sim, claro. Sim. E a gente está nessa linha, né? É porque o jovem aprendiz já, ele toda a legislação dele, ele já vai prever que o adolescente vai ter que estar estudando e tal. Então, não teria problema. Acho que esse seria o caminho, né? O menor aprendiz, qual é que é a faixa que é atendido? De 14 até os 17 anos incompletos? Quando faz 18, daí já pode trabalhar? Já pode, tá? Já é não, mas o menor aprendiz, eu acho que é a 14 a 24 anos. Ele abrange... Ele abrange também estagiários, né? Quem tiver... Perfeito. São 12 horas e 54 minutos. A gente fala de carnaval depois do intervalo. Programação comprometida com prestação de serviço. Catarinense AM FM. Chegou o Liquida Moda Havan. Os melhores preços que você já viu. Peças a partir de R$ 9,99. É isso mesmo, a partir de R$ 9,99. E ainda todo o setor de moda em 10 vezes sem entrada e sem juros. Liquida Moda Havan é imperdível. Todas as tendências da moda você encontra aqui. Aproveite! Havan, a loja da moda. Consumidor, valorize o comércio local e colabore com o desenvolvimento da sua cidade. Compre nas lojas legalmente estabelecidas e tenha a certeza de estar adquirindo mercadorias de boa procedência, com garantia e nota fiscal. Diga não ao comércio irregular. Dê preferência a quem colabora com o desenvolvimento da nossa região. Uma campanha Cindy Lojas Meio Oeste e Rádio Catarinense AM FM. Na Rádio Catarinense, Pontos de Vista. Pontos de Vista. 12 horas e 54 minutos. Obrigado por você estar com a Rádio Catarinense. Alguma participação de ouvintes aqui. Com relação, vamos ver aqui, o ouvinte mandou a seguinte: admiro demais o trabalho dos conselhos tutelares e tenho o maior respeito. Concordo plenamente do que foi dito. Precisa haver uma revisão salarial urgente, de carga horária também, entre outros aspectos, pela sua importância e perigos aos quais são expostos. Está havendo pouco reconhecimento e apoio. Tomara que as mudanças aconteçam. É uma visão de nossa ouvinte aqui, que diz assim: com relação ao meio rural, como funciona a questão do trabalho infantil? É uma primeira pergunta que ela faz. O que a gente pode dizer? Existe uma regulamentação aí? Eu vou ser bem sincera, assim, a gente não tem essa fiscalização no meio rural, não sei a cargo do Ministério Público do Trabalho como fica, mas em questão do Conselho Tutelar a gente não tem nenhum trabalho envolvendo, né, esse trabalho rural. O trabalho rural, porque é normal ver as crianças trabalhando com os pais, né? Então tá respondido ao nosso ouvinte aí. Vamos ver outra pergunta aqui. Pergunta para Jaqueline. Quando recebe uma denúncia, vão investigar se for uma falsa denúncia. Qual é a atitude que vai ser tomada quando... Porque isso é muito comum, né? Existe na polícia, o pessoal passa trote. No Conselho Tutelar acontece isso? Acontece, né? Por vezes a gente recebe denúncias, né? Mas sempre é a nossa obrigação investigar, né? Então a gente, mesmo que seja que não seja procedente a denúncia, a gente vai até o local, verifica, conversa com os envolvidos e se não for procedente, a gente não vai dar os encaminhamentos.
Até porque a denúncia, ela pode ser... Até porque a denúncia, ela é anônima, né? A gente não tem BIN, a gente não tem identificador de chamadas, então muitas vezes a gente nem pede o nome da pessoa que está denunciando. Se ela não quer se identificar, ela não é obrigada. É anônimo a denúncia. É anônimo. E até também porque a gente também tem o canal ali que é o Disque 100, né? Que qualquer pessoa pode ligar no Disque 100, fazer as denúncias que também chegam até nós. Então, nesse canal também as denúncias são anônimas e a gente vai averiguar e verificar se é procedente ou não. Lembrando que as denúncias do Disque 100, elas têm encaminhamento em vários encaminhamentos. Ela não vem só para o Conselho, ela vai para a delegacia também para estar verificando e para o Ministério Público também. O que é o Disque 100? Então, é um órgão, né, de denúncias, né? Você pode estar registrando ali, mas não é obrigado a identificar, né? É anônimo, né? É totalmente anônimo, protegido. Todos os dias da semana, 24 horas. Isso mesmo. Então vamos fazer um teste agora para ver se vai funcionar o Disque 100. Por gentileza, produção, eu vou fazer a descagem ao vivo no programa, né? E vamos testar se o Disque 100 funciona. Só discar o número 100, é isso? Isso. Pode colocar no ar. Vamos ver se tá chamado. Tá, vamos testar de novo aí, vamos ajustar então. Asterisco 100 ou só disco 100? Vamos ver aí, vamos ver. Disca 100 direto, é só asterisco 100 ou 100 o número 100 direto? Agora eu não tô me recordando. Vamos ver, vamos... Disque 100. Vamos discar o Disque 100, deixa eu ver aqui se vai chamar. Pode colocar no ar, Neri. Vamos ver aí se vai dar certo agora. Normalmente a gente faz algumas conferências para alguns números. Olha aí, tá funcionando. Vamos deixar atender. Obrigado por ligar para o Disque Direitos Humanos, um serviço da Secretaria Especial de Direitos Humanos. Para atendimento em português, digite 1. Para serviço em espanhol, marque 2. É exatamente isso? Agora aguarde. Irei transferir sua ligação para um de nossos atendentes. Pode cortar a ligação, né? Funciona realmente 24 horas. Daí o pessoal, tu disse que é o número 1, vai em português, ou eles passam rapidamente para um atendente. Então aí está. E aí você não precisa, quando fazer uma denúncia, né? Não há necessidade de identificação. E, por exemplo, ele atende em todo o território nacional ou só no estado de Santa Catarina? Não, todo o território nacional. Daí eles fazem o direcionamento para os estados, é isso? Isso. Encaminhado o e-mail, então, para nós, né? Todos os órgãos têm que responder. Então, após a verificação, eles ainda respondem, né? Ou questionam até nós se houve demora ou não, se houve algum problema na verificação. Né? Então, tudo é respondido. E é muito rápido o atendimento deles com vocês, a conexão do Disque 100 com vocês? Sim, é rápida. Perfeito. Bacana, gente. Isso é bem importante. São 13 horas em ponto. Carnaval vem aí. O carnaval, há toda uma legislação que envolve as crianças, ou seja, no consumo de bebidas. Tem uma norma que o juizado acaba soltando uma lei, né? Como é que está a questão do Conselho Tutelar e a questão do carnaval? Como vai ser a atuação? O que pode ser pontuado aí, pessoal? Então, aqui em Joaçaba, a gente ainda está esperando, né, a portaria que é emitida pelo juiz da Infância e Juventude, o Dr. Alexandre Burr. Essa portaria ainda não saiu, né? Todos os anos sai. Essa portaria vem definido os horários, né, que essas crianças e adolescentes, né, podem participar, né, e qual as idades que podem participar dos desfiles, se podem assistir os desfiles acompanhados dos pais ou dos responsáveis, mas ainda não saiu. Já a questão do uso de bebidas, né, alcoólicas por crianças e adolescentes, a gente sabe, né, é notório que a venda, né, comercialização de bebidas a menores de 18 anos, né, hoje é crime, né, prevista também no ECA, né, no artigo 234 do ECA, e é um crime sujeito a pena, né, de detenção a 2 a 4 anos, né? Então, fica aí o alerta para que nenhum estabelecimento, né, da cidade comercialize, né, bebidas a menores de 18 anos. A gente vai estar fiscalizando isso, né? Não na verdade, pode ocorrer denúncias, né? A gente pede para as pessoas denunciarem, se verificarem esse tipo de situação, né? A investigação também corre a cargo da delegacia, né? Nessa questão. Até o fechamento do local, né? É a cargo da delegacia. Então, mas a gente sabe que é crime, então denuncie.
Já a questão de menores, né, fazendo uso de bebidas e tal, os casos que chegarem até o Conselho Tutelar desses menores, a gente vai encaminhar esses menores aos seus pais e responsáveis, né, mediante a aplicação das medidas também, né. Pessoal, houve um período de formaturas de segundo grau nas escolas. Sabemos que segundo grau nem sempre a meninada está na idade de beber. Chegou algumas denúncias para o Conselho Tutelar via órgão para fazer investigação nesse caso ou nunca foi denunciado no município? Não. A mim, durante a gestão desse atual Conselho Tutelar, a gente nunca recebeu nenhuma notícia, né? De fato. Houve denúncias em Erval, mas em questão de adolescentes que saíram da festa, né, e chegaram alcoolizadas em algum estabelecimento, foram encontrados até na rua, né, foram levadas para atendimento médico. A gente sabe, assim, consumir bebida alcoólica não é crime, tá? Certo. Então, o adolescente que for, né, tá consumindo bebida alcoólica, ele não tá cometendo nenhum crime. Então, a única coisa que o Conselho Tutelar pode fazer é encaminhar esse adolescente aos pais. Certo. Crime é fornecer bebida alcoólica, vender. Um adulto fornecer para um adolescente ou criança. Isso sim é crime. Bem importante o esclarecimento. A Praça de Erval do Oeste, onde tem uma criança que está... deixa eu ver. Na Praça de Erval do Oeste tem uma criança. O Conselho Tutelar, só quando recebe uma denúncia, vai verificar? Não entendi, talvez lá na Praça de Erval do Oeste tem muitas crianças, acho que é isso. O Conselho Tutelar, ele não vai fazer a segurança pública, ele passa pelos locais se verificar, porque nós somos conselheiros tutelares 24 horas por dia. Certo. Então, se a gente identificar alguma violação, alguma vulnerabilidade, alguma situação de denúncia, nós vamos estar abordando a família, sim, que é a responsável pela criança ou adolescente. Muito bem. Chegamos à parte final do programa, 1h04. Jaqueline, Lucinéia. A Lucinéia falou pouco, né? Pode ficar à vontade aí. As considerações finais de vocês, por favor. A gente agradece, então, a Marildo, esse espaço que você está colocando para nós aqui. É muito importante esses esclarecimentos da população, né? E isso aí, a gente vai continuar a nossa batalha, né? No nosso dia a dia e espera, né, também contar com o apoio da população. O pessoal tem um telefone para ligar assim quando tem uma denúncia? O pessoal já sabe meio que de qual é o telefone? Qual é que é o contato? Isso, no Conselho Tutelar é 3522-2830, o nosso telefone que é o atendimento em horário comercial, né? E o plantão que é... eu vou deixar as meninas falarem e eu já repasso o número do plantão. Perfeito. Lucinéia, obrigado pela tua presença. Obrigada por ter convidado, né? E assim, uma última palavra, só frisando que não é só coisa ruim que acontece no Conselho Tutelar. Tem a satisfação da gente também receber um telefonema ou chegar um atendimento para a gente dizer que obrigada, porque o que você me disse deu certo, o que você fez me ajudou, né? Então, essa é a satisfação maior, que é por isso que a gente também está fazendo esse trabalho. Né? É um modo de motivar a nossa profissão, né? É ver que, graças a Deus, que dá resultado, né? Em muitas questões aí, né? Então, a gente recebe bastante críticas, né? Nessas famílias, e nunca a gente é motivada por tantas coisas boas que o Conselho Tutelar também faz, né? Essa é uma boa de uma colocação, tem alguns né? reconhecimentos que realmente é o que vale a pena. É verdade. A gente falou assim de problemas hoje, né? E de soluções também. Mas a população ligar e agradecer acho que é bem importante, né? Acho que isso é fundamental. Conseguiu o telefone? Consegui. O telefone do plantão, então, do Conselho Tutelar de Joaçaba é 988310882. Bacana. 24 horas todos os dias da semana. 24 horas todos os dias da semana. E esperamos muito em breve que haja uma movimentação para o reconhecimento de todo esse trabalho, né? Seria bem legal. Meninas de Erval, vamos lá. A gente agradece, então, a participação. Nós gostaríamos só de lembrar que durante esse ano de 2018 a gente vai estar elaborando projetos todo início de mês. Então, se alguém quiser participar, ajudar até contribuir com o Conselho Tutelar, será muito bem-vindo. Pode estar ligando nos nossos telefones através do 3554-2425 ou pelo telefone do plantão, que é o 991 46 41 93.
Muito bem. Disponham sempre da Rádio Catarinense. Estamos à disposição de vocês. Obrigada. Conversamos hoje na bancada do Pontos de Vista com a Bianca Zanini Ribeiro, a Dayana Campanhali, conselheiras tutelares de Erval do Oeste, a Jaqueline Correia, a Lucinéia Peroto da Rosa, conselheiras tutelares do município de Joaçaba. A gente notou que há um trabalho muito dedicado, muito atento e sempre voltado para ajudar as famílias e as crianças num primeiro momento. Mas há as dificuldades também. E essa dificuldade de reconhecimento da profissão passa pelas câmaras de vereadores e pelos poderes públicos de todas as nossas cidades. A gente espera que esse erro na história seja corrigido muito em breve. Pontos de Vista volta no próximo sábado, a partir do meio-dia, trazendo informação e prestação de serviço. Você fica agora com o seu Ari Razeira e o povo que se renova. Vamos alimentar a alma. Um bom final de semana a todos. Até sábado que vem. Boa tarde. Pontos de Vista. Todo sábado ao meio-dia, aqui na Rádio Catarinense.